Eu acho que pelo fato de ter ocupado ali o cargo de diretor de comunicação do Atlético muito tempo, né, eu tenho uma visão que talvez outras pessoas também tenham, mas de ter estado lá. Então eu prefiro contar assim dentro da cronologia dos fatos ontem. Né, nosso programa hoje à noite, né? Você já falou a respeito do assunto de manhã, o Igor já falou na hora do almoço. Acordei com um telefone inundado de mensagens. Falei, caramba, domingo, quantidade de mensagem. E fui ver, eram várias pessoas me mandando o Twitter que o Vitor tinha feito. Aliás, parabéns pro Vitor, grande apuração, muito legal. É isso, né? Jornalismo é feito dessa forma, né, com muita consciência, como eu acho que o Vitor fez. E aí eu mandei uma mensagem para o Cássio Arregui, assessor de imprensa, dizendo o seguinte: Cássio, qual que é a posição oficial do clube a respeito desse assunto? O que eu imagino que muita gente tenha feito. O Cássio falou: olha, Domênico, o André ainda não chegou ao estádio, estamos aguardando aqui a presença dele para entender o que aconteceu, para que a gente tenha uma posição oficial. Aí, uma das mensagens que chegou para mim, CJ, por volta de 10h30 da manhã, foi a seguinte mensagem. A pessoa dizendo assim: pô, você viu o que aconteceu e tal? Uma pessoa do Atlético, tá? E eu vou ler aqui textualmente, literalmente, as palavras que foram usadas por essa pessoa que trabalha no Atlético. Tínhamos que encontrar 2 torcedores com o nome do Bernard na camisa. Os cinegrafistas jogariam a imagem deles no telão. Ele, André Lamonier, orientou esse cinegrafista a focar no filho dele e no amigo. Eu falei, caramba, isso é muito sério, isso é muito grave. Aí eu fui checar com uma outra fonte que me confirmou exatamente a mesma história, que foi por uma orientação dele, né, que o cinegrafista jogou a imagem no filho e no amigo do filho. Bom, saí para almoçar, não sei o que, voltei, estava assistindo a Stock Car, toco o telefone, era o André Lamonier. Eu não falava com o André Lamonier há 3 anos e meio, pelo menos. E assim, cara, achei muito legal da parte do André que ele me ligasse. Eu falei, alô, ele falou, Domênico, André. Eu falei, tudo bem, André? Tudo bem. Ele virou pra mim e disse o seguinte, falou assim, cara, tô te ligando porque o Cássio me falou que você mandou uma mensagem pra ele querendo saber sobre o meu posicionamento em relação ao ocorrido. Eu falei, exatamente, cara. Eu acho que o bom jornalismo manda que a gente escute os dois lados. Ele falou, cara, então eu vou te contar o que aconteceu. Essa ação do Bernard, ela não estava prevista para ser como foi. A gente resolveu de última hora e a gente entendia que seria interessante, né, que alguém que aparecesse no telão com a camisa atual do Atlético fosse agraciado com 2 chuteiras. E por uma infeliz coincidência, foi o termo que ele usou, apareceu a imagem do meu filho e do amigo do meu filho. Eu disse pra ele o seguinte, falei, André, cara, a gente tá aí com um problema. Ele falou, qual? Eu falei, eu recebi uma informação, eu não corri atrás dessa informação, de uma pessoa que eu confio muito de dentro do clube, dizendo que você orientou os cinegrafistas para colocar a imagem no seu filho e no amigo do seu filho. Ele falou, não, isso não aconteceu. Eu falei, cara, então tem alguém dentro do Atlético, ou algumas pessoas dentro do Atlético, porque depois eu confirmei com a segunda fonte, que não gostam de você. Ele me disse, cara, o mundo é assim, as pessoas às vezes... Eu falei, cara, eu vou te falar que dentro de tudo que eu vi, das imagens da TV Galo, dos seus filhos descendo, sendo recebido por você, eu tendo a acreditar no que me disseram as 2 fontes, mas a sua versão será colocada na rádio amanhã, como de fato estou colocando, e hoje durante o dia ele teve a oportunidade de colocar isso, né, oficialmente, que houve uma infeliz coincidência. De manhã, e eu vou localizar aqui, o Vitor, que fez a matéria, colocou o seguinte. Ontem eu postei aqui a reportagem do GE. Globo sobre a questão da chuteira dada ao filho do André Lamonier. Pois bem, eu postei a primeira versão, ainda sem a entrevista dele. Depois ele deu uma versão do que aconteceu e mentiu. Sim, contou algumas mentiras e vou mostrar quais.
Lamonier alega que a ação não estava programada. É mentira. Atlético e Fortaleza estava com baixa procura por ingressos. Uma reunião para tentar aumentar a venda foi feita dias antes do jogo e uma das ideias foi a ação com o Bernard. Lamonier abraçou imediatamente. Isso no Twitter do Vitor, que fez a matéria ontem e hoje desmentiu o André Lamonier. 2. De acordo com o Lamonier, foi uma coincidência a câmera achar o filho dele no meio da torcida. É mentira. O cinegrafista foi orientado por ele a filmar os dois garotos. O vídeo da própria Galo TV mostra o diretor ali do lado, já esperando pelos dois. 3. É mentira. A atitude de Lamonier não caiu bem, porque o Lamonier fala que ia procurar o compliance, ou que procurou o compliance, né? E a diretoria. É mentira. A atitude do Lamonier não caiu bem dentro do Atlético. O diretor foi denunciado no compliance do clube. Só então passou a ter uma apuração. O trabalho nos últimos dias foi para evitar que a história se tornasse pública. Por fim, termina o Vitor Martins. O texto tem uma resposta do Atlético. Por fim, o texto tem uma resposta do Atlético, mas que, sinceramente, tem como considerar. Nem tem como considerar. Afinal de contas, não tem como saber se não foi o próprio diretor de comunicação o responsável pela posição do clube na reportagem do GE até aqui. Enfim, para finalizar da minha parte, CJ, eu dei aqui a versão que o Vitor deu, dei aqui a versão que as duas fontes que me procuraram de dentro do Atlético deram, dei aqui a versão do André Lamonier e vou dar a minha opinião. Acho que aconteceu exatamente o que as fontes me disseram, que ele orientou. Agora, por maldade, por ingenuidade, não sei, eu prefiro acreditar que faltou maldade ao André Lamonier ao indicar, né, os filhos na arquibancada ao cinegrafista. Muita gente hoje em rede social, e eu sei o que é isso, sabe, CJ? Esse linchamento, ele é ruim para qualquer pessoa. Independentemente do que as pessoas acham do profissional que é o André Lamonier. Independentemente de qualquer coisa, o linchamento, ele é muito ruim. Então ontem eu tive a oportunidade de conversar muita coisa com o André Lamonier, inclusive virar para ele e falar: André, você, cara, aguenta o rojão, fez bobagem. Eu acho que a comunicação do Atlético vai muito mal. Falei isso pra ele, ele respeitosamente ouviu. Mas eu falei, você não pode expor o seu filho, cara. Quando entra no assunto filho, André, é muito complicado. E o que você fez, com maldade ou sem maldade, foi expor o seu filho. O seu filho está nas redes sociais. Isso é muito ruim pro garoto, que por coincidência, aí sim uma coincidência, estudou com meu filho, que também chama Arthur, quando eles tinham 4 anos, numa escola de Belo Horizonte. Eu conheço o André de muito tempo. Pra finalizar mesmo agora, CJ, assim, eu não tenho, cara, e muita gente falou, pô, você não vai botar no Twitter? Eu falei, cara, eu quero escutar, quero ver tudo, quero conversar com pessoas. Muita gente me pergunta se eu tenho algum tipo de mágoa do Atlético. Eu não tenho mágoa absolutamente nenhuma do Atlético. Nenhuma. A vida anda, né? As coisas, elas acontecem da forma como elas devem acontecer. E aconteceu comigo. 20 anos de Atlético. Gente, tá tudo ok. A minha relação com o Sérgio Coelho, com os Menin, com o Bruno Musi, com o futebol do Atlético, com os jogadores do Atlético, ela é ótima. Ela é ótima. Eu também não tenho nenhum problema com o André e imagino que ele também não tenha comigo. A única coisa que me chateou, isso não é uma mágoa, foi quando eu saí do Atlético, CJ. Na nota feita pelo André, dizia o seguinte: Domênico Behring não é mais diretor de comunicação do clube, porque o perfil de diretor de comunicação que a gente quer é outro. André, você acertou. É exatamente isso, cara. O meu perfil é outro. Que bom que você colocou na nota, e só hoje eu entendo que você estava absolutamente certo. Que o meu perfil não é esse perfil. O meu perfil era que recebia o torcedor todo final de semana lá na Cidade do Galo. E eu recebia os torcedores na Cidade do Galo e tinha uma relação com os torcedores muito próxima. O meu perfil é o que encarava a imprensa todos os dias de frente lá na Cidade do Galo. Olho no olho, quando tinha que brigar. E tem muita gente que eu briguei. Tem Henrique André, tem o Igor aqui da casa, tem o Roberto Abras. Tem muita gente que eu briguei, mas a briga no outro dia, ela já era passado. Então, realmente, não é o perfil que eu gostaria que a comunicação do Atlético tivesse.
Muito boa a sua colocação, Domênico. E gente que já trabalha junto há 2 anos e tem uma relação fora daqui, sei exatamente do quanto você é grato ao Atlético, você viveu, sabe do seu ciclo, fala isso nas nossas palestras, você abdicou de muita coisa, inclusive da educação e do crescimento dos seus filhos, passou por muitas dificuldades, mas você quis, você não se arrepende, você é eternamente grato por tudo que conquistou, pelo patrimônio que teve e por aí vai, e pelo profissional que é. Mas é necessário, e eu quero ouvir o Guilherme Mendes também, que foi um diretor de comunicação do outro lado, do Cruzeiro Esporte Clube, muito competente também. Quero ouvir a sua opinião no 993169898. Já falamos que foi uma apuração do Vitor Martins, mas o torcedor, para o torcedor, a sua fala é muito importante. Ontem nós falávamos nos nossos grupos, aqui no WhatsApp, o quanto que provavelmente você deve ter sido cobrado, mesmo não estando lá, por um posicionamento, por uma opinião. As pessoas querem saber o que eu penso. Na rua, os caras falam acho, com você. Né? E é importante. Cara, e assim, eu tinha, sabe, e falei isso com o Cássio ontem, motivos pra chegar aqui e falar de um tanto de coisa que eu fico sabendo, mas não é o caso, cara. Não é o caso. Nós estamos falando de um caso específico, entendeu? E achei a postura do André muito legal. 3 anos e meio depois, ele pegou o telefone dignamente. Ele falou, eu quero te contar a minha versão. Falei, perfeitamente. A gente tem que escutar a sua versão. Pode falar o que você viu, né? Ele contou a versão dele, né? Eu tinha outras versões também. E aí eu posso fazer o meu julgamento, isso é um direito meu. E assim eu fiz. Você tem a versão dele, a versão do clube também. Que ontem obtive, e para quem não sabe, eu falei hoje no 98 Esportes pela manhã, o esclarecimento do clube foi o seguinte, a palavra oficial do clube, abre aspas, esclarecemos que, em primeiro lugar, a ação não estava prevista nesse formato, com a entrada de torcedores em campo, tampouco a entrega das chuteiras para estes torcedores. Isso se deu em decorrência de um chamado do jogador no momento da ação. Assim que tomou conhecimento no início dessa semana, o diretor reportou o assunto ao compliance do clube e a diretoria executiva entregou as chuteiras para serem doadas para o acervo da instituição, fecha aspas. Essa é a palavra oficial do clube. Também posso aqui aceitar ou não, entender, respeitar. Hoje pela manhã disse e repito, acho que o André perdeu uma oportunidade de, ao ver o filho descendo, e isso está lá na live da apresentação no canal do Galo TV, ao ver o filho descendo, então, para não expor, como o Dodô disse aqui, pega o microfone e fala, opa, só um minuto, esse é o meu filho. Não, coincidência ou não, aqui, vamos evitar qualquer coisa, queremos até um outro sorteio, ok? Ô filhão, vai lá, não complica pro papai não, volta pra arquibancada e vamos fazer aqui de novo. Acho que poderia até ganhar pontos com a massa. Mas quero ver a sua opinião, Guilherme Mendes. Olha, CJ, eu acho que com relação ao fato, o Domênico já trouxe as informações todas que são necessárias, até porque ele participou de apuração junto a pessoas de dentro do clube que mandaram mensagens e depois teve a oportunidade de conversar com o André e ouvir a posição do André. O que mais me incomoda nessa situação toda? Quando Cruzeiro e Atlético se tornaram SAF, algumas vezes eu disse aqui que os clubes tinham que vir a público para explicar para a torcida uma situação ou outra. E nós vimos várias pessoas nas redes sociais dizendo que os clubes agora têm donos e que eles não têm que dar satisfação para os torcedores. Um dia até disse aqui, olha, o torcedor agora é um cliente, já que o clube tem dono, o dono do clube precisa que o torcedor compre ingresso, participe dos programas de fidelidade, compre camisa, então ele é mais do que nunca um cliente. A nota que saiu do Atlético explicando o caso, na verdade não ilustra nada, é meramente formal, uma nota só para não dizer que o clube ficou em silêncio. E já se passaram mais de 24 horas, nem todos os jornalistas hoje decidiram tocar no assunto, muita gente orientada ou até mesmo por receio, preferiu ficar em silêncio, o que também é muito ruim. Eu fui diretor de comunicação durante quase 11 anos. Algumas vezes eu tive o meu nome exposto em várias emissoras e duramente criticado.
E agora a gente vê um profissional que passou por um episódio como ele passou ontem, ou isso foi exposto ontem, porque na verdade a situação já aconteceu há alguns dias, e o clube está dizendo que vai entregar para o compliance, para aqui e para ali. Na minha terra, a gente dizia que isso era marca de batom em cueca. Tem pouca chance de você convencer. Domênico foi muito feliz quando ele viu que era o filho dele, com toda a coincidência do mundo, né? Era a camisa nova, com o número que o Bernard escolheu, com o nome do Bernard nas costas. Num estádio com 20, 30 mil pessoas, o cinegrafista foi direto aonde estava. É muita coincidência. Mas as coincidências também acontecem, né? Acontecem as coincidências. O cinegrafista foi direto lá. Aí os meninos descem, vão a campo, são expostos. Agora os garotos estão aí, imagina dentro de sala de aula o que esses meninos não aguentaram hoje. Ah, quer dizer que seu pai te deu camisa, te deu chuteira, te deu isso, te deu aquilo. Extremamente constrangedor. Presidente Sérgio Coelho, o senhor que é um homem tão sério, o senhor que participa do dia a dia, ativamente do clube, o senhor também tem um nome a zelar, né? O senhor Ricardo Guimarães, o senhor que é um banqueiro, família super tradicional em Belo Horizonte, o senhor já teve no passado uma página ruim quando o Atlético caiu para a segunda divisão e o senhor era o presidente, né? Não deixe de novo que o nome do senhor esteja envolvido indiretamente ou diretamente numa administração que tem a obrigação de cuidar desse caso. Ao senhor Rubens Menin, dono majoritário, a torcida, nem sei se eu posso chamá-lo de presidente, de dono, de patrão, a torcida está aguardando uma explicação convincente e não uma notinha de meia dúzia de linhas que não significaram absolutamente nada. Não pode ficar calado, não pode deixar barato. Até porque isso, vou te dar outro exemplo pela manhã. Um torcedor no 98 Esportes falou: CJ, eu pago meu sócio torcedor, sou de Uberlândia. Nesse jogo, fui com as minhas filhas, saí de Uberlândia, pago não sei quantos, 3 ou 4 sócios torcedores. E aí a gente vai com a empolgação e com a esperança de nós, torcedores comuns, nós que investimos no clube também, né? Porque além dos donos, os torcedores também são investidores. E estão pagando caro, hein? Meu Deus, como tá caro o jogo na Arena MRV. Eles, como investidores, querem a transparência. Transparência no futebol, importante, compliance, né? E a gente sabe dos diretores que lá estão, competentes, empresários, que entraram e sempre falaram dessa transparência.